A paz de Deus, meus irmãos. Quero primeiramente agradecer ao nosso Senhor pelo perdão dos meus pecados e pela promessa de vida eterna nos céus. Se eu permanecer firme e fiel até o fim, hoje, com o coração tremendo e os olhos marejados, eu quero contar a grande obra que Deus fez na minha vida. Se você está passando por uma prova difícil, sei na sua casa, na sua família ou dentro do seu coração, existe um peso que parece impossível de carregar. Eu peço que fique comigo até o final deste testemunho. Ao final, nós vamos orar juntos, e eu creio que Deus também pode fazer um milagre na sua vida. Deixe abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir este milagre, para que possamos alcançar mais almas que precisam saber que Deus continua o mesmo e que o impossível não existe para os olhos do Senhor. E se inscreva no canal para não perder nenhum testemunho e fazer parte desta comunidade de irmãos fortalecidos pela fé. Irmãos, a minha história não começa num banco de igreja, nem com uma vida organizada ou tranquila. Ela começa debaixo de um viaduto, no frio, com fome, carregando nos braços um filho pequeno, frágil, que nasceu com tantas limitações que o mundo olhava para ele e já não via esperança. Ir à madrugada, e o vento cortava como faca. Aquele chão duro e úmido parecia querer roubar o pouco de força que eu ainda tinha. Ao meu lado, um saco velho, onde guardava as poucas coisas que me restavam. Um cobertor rasgado, uma troca de roupa e alguns pedaços de pão duro que eu tinha encontrado no lixo no dia anterior. Naquele tempo, eu vivia pedindo esmola nas ruas. Minhas mãos estavam sempre frias, não só pelo clima, mas pelo peso da humilhação. Eu me aproximava das pessoas e pedia uns trocados, e muitas vezes recebia não apenas a recusa, mas olhares de desprezo. Havia dias em que eu me escondia atrás de um sorriso forçado, tentando disfarçar a dor, mas por dentro, o que eu sentia era um vazio imenso, uma solidão que parecia gritar dentro de mim. Lembro-me de uma noite em especial. A chuva fina caía sem parar e a cidade parecia adormecida. Eu estava sentada na beirada de uma calçada, olhando para o movimento distante de alguns carros que passavam, enquanto meu filho dormia enrolado em um pano velho. O barulho da água escorrendo pelas sarjetas se misturava ao som do meu próprio choro. Foi ali que pensei: não dá mais. Não aguento mais viver assim. O pensamento de acabar com tudo se tornou uma sombra pesada na minha mente. Mas naquele exato instante, algo dentro de mim me fez olhar para cima. Era como se uma voz suave, mas firme, dissesse: eu ainda estou aqui. Foi então que, no meio daquela madrugada gelada, minhas pernas começaram a se mover, sem que eu soubesse para onde ir. Caminhei por ruas que eu não conhecia, e cada passo parecia mais leve que o anterior, como se uma mão invisível me conduzisse. Quando dei por mim, estava diante de um prédio simples, mas que tinha algo diferente. Era a Congregação Cristã no Brasil. As portas estavam abertas e uma luz suave vinha de dentro. Lá dentro, alguns irmãos estavam reunidos, e um som doce de música instrumental preenchia o ar. Fiquei parada na porta, hesitando, com medo de entrar e ser rejeitada. Mas de repente um dos irmãos me olhou e fez um gesto para que eu me aproximasse. Entrei, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. O cheiro de madeira dos bancos, o som dos instrumentos afinados e aquela atmosfera de paz me envolveram de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Sentei no primeiro banco, segurando meu filho junto ao peito, e fiquei ali, olhando para cada rosto. Havia algo diferente naqueles olhos. Não havia julgamento, havia amor. Enquanto o culto acontecia, meu coração começou a se aquecer. Quando o hino silêncio começou a ser tocado, parecia que cada nota atravessava minha alma. Eu já não conseguia conter as lágrimas. Não era tristeza, era como se algo estivesse lavando tudo o que eu tinha acumulado dentro de mim durante tantos anos de dor. Naquele momento, sem entender muito, eu sabia, Deus tinha me levado até ali. E foi ali que aconteceu algo que mudou para sempre a minha história. Um servo de Deus, usado pelo Espírito Santo, levantou e, olhando diretamente para mim, disse: assim diz o Senhor,
Eu estou contigo. Eu vou cuidar de você e do teu filho. Eu vou mudar a tua sorte. Aquelas palavras entraram no mais profundo do meu ser. Eu não sabia explicar, mas era como se cada ferida, cada noite fria, cada humilhação estivesse sendo coberta por um manto de calor e esperança. Naquela noite, eu saí daquele culto diferente. Não porque minha situação material tinha mudado menos ainda. Não tinha onde morar, ainda não tinha comida para o dia seguinte menos. Mas porque dentro de mim, algo tinha acendido. Eu sabia que de alguma forma Deus estava no controle e que minha história não ia terminar naquele viaduto. Saí daquela igreja naquela noite como quem carrega uma chama acesa no peito. A rua ainda estava fria e úmida, mas dentro de mim havia um calor que parecia vir de outro lugar. Segurando meu filho nos braços, caminhei lentamente pelas calçadas, como se não quisesse me afastar daquele som, daquela atmosfera, daquela paz que eu tinha acabado de sentir pela primeira vez na vida. Era como se eu tivesse encontrado um pedaço do céu na terra, mas a realidade do mundo logo voltou a me cercar. Eu ainda não tinha onde dormir, ainda não sabia de onde viria o próximo pedaço de pão e ainda sentia o peso da vida sobre os ombros. Só que agora, de alguma forma, não era mais um peso solitário. Eu sentia que havia alguém carregando comigo. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Eu já não ficava mais parada nas esquinas como antes. Meus passos, mesmo sem destino certo, sempre pareciam me levar para perto da igreja. E, em um desses dias, cheguei cedo demais. As portas ainda estavam fechadas. E eu sentei nos degraus com meu filho, esperando. Vi os músicos chegando com seus instrumentos, as irmãs com suas bolsas discretas e seus véus dobrados, e os irmãos cumprimentando uns aos outros com aquele sorriso sincero que tanto me chamava a atenção. Eu observava em silêncio, absorvendo cada detalhe, como quem olha uma cena que nunca imaginou presenciar. Foi então que, durante um culto, algo aconteceu de novo. Eu estava sentada, abraçada ao meu filho, quando o servo de Deus começou a falar, e parecia que cada palavra vinha direto para mim. Ele não sabia nada da minha vida, mas descreveu exatamente o que eu tinha passado. Noites sem dormir, frio, fome, portas fechadas, desprezo, e no final disse: "Hoje Deus te diz, eu sou o teu pai, e não te deixarei órfã. Eu vou te sustentar." Eu não conseguia parar de chorar. As lágrimas desciam e caíam sobre a cabecinha do meu filho, que dormia tranquilo, como se também sentisse a presença de Deus naquele lugar. A Pertidole. Passei a frequentar mais os cultos. Algumas irmãs começaram a conversar comigo, e uma delas, com um olhar manso, me perguntou onde eu estava dormindo. Eu não sabia se dizia a verdade, mas não consegui mentir. Contei que ficava embaixo de um viaduto. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Hoje, você vai dormir num lugar diferente." Não perguntei onde, apenas a segui. Chegamos a uma casa simples, mas arrumada, com cheiro de comida feita na hora. Ela me levou até um quarto pequeno, onde havia uma cama arrumada com lençol limpo e um cobertor macio. Quando toquei aquele tecido, meus olhos se encheram de lágrimas. De novo, era a primeira vez em muitos anos que eu ia deitar num colchão de verdade. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da cama. Não sabia fazer orações bonitas, mas disse com simplicidade: "Senhor, eu não tenho nada, mas hoje eu tenho onde deitar. Obrigada." Foi a primeira vez que senti que minhas palavras não ficaram presas no teto, mas subiram ao céu. Os dias foram passando e aquela irmã me deixou ficar mais tempo. Um dia, ela me perguntou se eu sabia cozinhar. Lembra-me da minha mãe, que sempre dizia que mulher que não sabe fazer arroz e feijão passa vergonha. E respondi: "Sei um pouco, mas posso aprender." Ela me entregou panelas e ingredientes, e eu, com todo cuidado, preparei a comida. Quando ficou pronta, ela provou e sorriu. "Você cozinha muito bem. Se quiser, pode trabalhar aqui comigo." Eu quase não acreditei. Depois de tanto tempo pedindo esmola, agora eu tinha um trabalho, mesmo que simples, mas digno. E o melhor, eu podia cuidar do meu filho sem precisar deixá-lo sozinho. Mesmo assim, as provas não pararam. Uma parte de mim
ainda se sentia como aquela mulher debaixo do viaduto, carregando um peso enorme. Eu tinha medo de sonhar, medo de acreditar demais e depois ver tudo ruir. Mas cada culto, cada palavra, cada hino parecia me lembrar que Deus estava no controle e que minha vida estava apenas começando a ser transformada. Foi nessa época que aconteceu algo marcante. Numa reunião, um servo de Deus, sem me conhecer, disse no meio da pregação: assim como uma árvore que esteve seca e sem frutos por muitos anos, pode florescer de novo quando a chuva vem, assim será na tua vida. O que parecia morto vai viver. Aquilo queimou no meu coração. Eu sabia que era comigo. Eu sabia que Deus estava falando de mim e do meu filho. Naquela noite, voltei para a casa da irmã, que me acolhia, e fiquei pensando nessas palavras. Sentei-me na beira da cama, olhei para o meu filho e disse: nós vamos florescer. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. E Ele fez. Com o tempo, fui entendendo que Deus não apenas havia me tirado das ruas, mas também estava reescrevendo cada página da minha história. O que antes era marcado por abandono e desprezo, agora era preenchido por pequenos milagres que, somados, mudavam completamente o rumo da minha vida. Ainda lembro do dia em que uma irmã me convidou para ir a um culto especial no Brás. Eu nunca tinha ido a um lugar assim, e só o nome já me causava curiosidade. Parecia distante demais da minha realidade. Mas algo no meu coração dizia para ir. A viagem até lá foi como uma peregrinação. No ônibus, eu olhava pela janela e via a cidade passar, cheia de luzes, prédios e pessoas apressadas. Mas, dentro de mim, tudo estava em silêncio. Eu segurava meu filho com força, como se ele fosse a minha âncora, e repetia baixinho: Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, é porque algo vai acontecer. Quando cheguei, fiquei impressionada com o tamanho da igreja e a quantidade de pessoas. Era como um formigueiro de fé, cada um encontrando o seu lugar, cada rosto carregando uma história. Entrei e, sem saber onde sentar, me acomodei no primeiro banco. Olhava para o púlpito e sentia uma expectativa crescer. Durante o culto, meu coração batia mais forte a cada hino, como se cada nota musical me abraçasse. Foi então que, no momento da palavra, um ancião me olhou fixamente. Não me conhecia, mas, com voz firme, disse: mulher, Deus manda te dizer: eu sou o Senhor que te viu debaixo do viaduto. Eu sou o Senhor que te trouxe até aqui. E rodeou, digo, tu és minha filha, e este filho que carregas também é meu. Eu não conseguia segurar as lágrimas. As pessoas ao meu redor começaram a chorar também, como se pudessem sentir a presença de Deus envolvendo aquele momento. Depois do culto, uma irmã me abordou e disse que queria me apresentar a algumas pessoas. Fui levada até um grupo que me recebeu com abraços e palavras de incentivo. Era estranho para mim receber carinho sem precisar dar nada em troca, mas, aos poucos, fui aceitando que aquilo era amor verdadeiro, amor que vinha de Deus. Essa mesma irmã perguntou se eu já tinha pensado em me batizar. Meu coração acelerou. Eu já tinha sentido vontade, mas achava que não era digna. Como uma mulher que tinha vivido nas ruas, pedido esmola e enfrentado tanto desprezo, poderia entrar nas águas do batismo? Mas ela me olhou nos olhos e disse: não é sobre o que você fez, é sobre o que Deus está fazendo em você agora. Decidi orar sobre isso, e nas semanas seguintes, parecia que Deus me respondia em cada detalhe. Em um culto, um servo de Deus falou sobre o perdão e disse: Deus não apenas apaga o teu passado, Ele escreve uma nova história onde antes havia vergonha. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Então, finalmente, decidi, eu ia me batizar. O dia chegou, e quando coloquei a roupa branca, senti um peso sair de mim. Lembrei de cada noite fria, de cada lágrima, de cada vez que pensei em desistir. Ao descer nas águas, era como se toda aquela dor ficasse para trás. Quando emergui, o sol parecia mais brilhante, o ar mais livre. Eu sentia que algo em mim tinha sido definitivamente transformado, mas Deus ainda tinha mais para fazer. Pouco tempo depois, recebi uma proposta para trabalhar em uma casa maior, com salário fixo
e um quarto só para mim e meu filho. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Lembrei das palavras da irmã: o que parecia morto vai viver. E estava vivendo. Nos meses seguintes, minha fé cresceu. Comecei a ajudar na igreja, a visitar outras pessoas que estavam passando pelo que eu já tinha vivido. E cada vez que eu contava o que Deus tinha feito por mim, sentia que aquela chama dentro de mim ficava ainda mais forte. Eu sabia que Ele não apenas tinha me salvado da rua, mas tinha me dado um propósito. Com a vida mais estável e um teto seguro sobre minha cabeça, parecia que, enfim, eu poderia respirar. Mas o caminho com Deus nunca é apenas calmaria, menos é também escola, é também forja. Eu mal imaginava que as próximas provas que viriam seriam para mostrar, de forma ainda mais clara, que o Deus que me tirou do viaduto era o mesmo que iria sustentar minha vida em qualquer tempestade. Pouco tempo depois de começar a trabalhar na nova casa, fui surpreendida por uma enfermidade que ninguém soube explicar direito. Começou como um cansaço que não passava, dores no corpo e uma fraqueza que me deixava sem forças até para segurar meu filho. Os médicos pediam exames e cada consulta parecia trazer uma notícia mais desanimadora que a outra. Em poucos meses, recebi diagnósticos que iam desde problemas cardíacos graves até uma suspeita de câncer. Eu ouvia aquilo e por dentro sentia o medo tentando se instalar novamente, como nos dias em que eu não sabia o que seria do amanhã. Mas dessa vez eu não estava sozinha e minha reação foi outra. Dobrei os joelhos. Houve dias em que de madrugada eu me levantava e ia até a sala, ajoelhava no chão frio e orava com lágrimas, dizendo: Senhor, o corpo é meu, mas a vida é tua. Se o Senhor quiser me levar, que seja no teu tempo. Mas, se ainda houver algo para eu fazer aqui, me mantém de pé. E Deus respondia, não com uma voz audível, mas com uma paz que não tinha explicação. Uma paz que me fazia levantar e continuar. Foi nesse período que conheci um irmão da igreja que sempre que me encontrava, repetia: Deus tem um compromisso contigo. E o que ele começa, ele termina. Essas palavras se tornaram um refrão na minha mente. Até que, num culto de quarta-feira, um servo de Deus foi tomado pelo Espírito e disse: Mulher, não temas. Essa enfermidade não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando ouvi isso, senti como se o peso de meses de incertezas tivesse caído no chão. Mesmo assim, o tratamento era pesado. Havia dias em que eu chegava do hospital tão fraca que mal conseguia me trocar. A cada quimioterapia parecia que minha vida ia sendo drenada aos poucos. Mas, por incrível que pareça, enquanto meu corpo se enfraquecia, minha fé ficava mais forte. Eu passava os dias cantando hinos baixinho, lembrando das palavras que Deus já tinha me dito. Não era fácil, mas eu sabia que Ele estava cuidando de cada detalhe. Um dia, em uma das consultas, o médico olhou para mim, fechou a pasta com meus exames e disse: Eu não sei explicar, mas o tumor não está mais aqui. Sumiu. Eu quase não acreditei no que ouvi. Saí daquele consultório e no corredor do hospital, sentei num banco e comecei a chorar. Não era tristeza, era gratidão. Eu sabia que aquela cura não tinha vindo de remédios apenas, mas da mão poderosa de Deus. Foi nesse dia que entendi: o mesmo Deus que me levantou das ruas era o Deus que tirava a enfermidade do meu corpo. A partir daí, minha vida tomou um novo rumo. Comecei a testemunhar mais, não só na minha congregação, mas também em outras cidades. Cada vez que eu contava minha história, via olhos se enchendo de lágrimas e corações sendo tocados. Algumas pessoas me diziam: Irmã, eu estava quase desistindo, mas depois de ouvir o que Deus fez por você, eu ganhei forças para continuar. Era como se o meu sofrimento tivesse se transformado em combustível para reacender a fé em outros. Mas Deus ainda tinha mais surpresas. Em um culto especial, no final de uma pregação, o ancião olhou para mim e disse: Deus está preparando algo novo na tua vida, algo que você nem imagina. Eu não sabia se era sobre a saúde, o trabalho ou algo totalmente diferente, mas guardei aquelas palavras no coração. E, semanas depois, entendi
o que ele queria dizer. Recebi a proposta de trabalhar para uma família cristã que, além de me oferecer um emprego melhor, me tratou como parte da família. O salário era suficiente para pagar meus gastos, ajudar na obra de Deus e ainda guardar um pouco. Pela primeira vez, eu conseguia planejar o futuro sem medo. E mais, meu filho começou a crescer num ambiente seguro, cercado de carinho e com a possibilidade de estudar menos, algo que eu nunca tive. Olho para trás e vejo que cada lágrima que derramei, cada noite fria, cada prato vazio, cada diagnóstico médico assustador, tudo isso foi tecido por Deus para que hoje eu pudesse dizer com toda a convicção: Ele é fiel. Não importa onde você está agora, nem o tamanho da sua dor. Quando Deus decide mudar uma história, Ele começa no ponto mais improvável e transforma tudo em testemunho. O tempo foi passando e com ele vieram novos capítulos que eu jamais poderia imaginar escrever na minha própria vida. Senhor, que já tinha me levantado das ruas, curado minhas enfermidades e restaurado minha dignidade, começou a me mostrar que ainda havia promessas por cumprir. E como sempre, Ele fez isso de um jeito que só Ele sabe, inesperado, mas perfeito. Foi numa manhã de domingo. Eu tinha acordado mais cedo para preparar o café e organizar a casa antes do culto. Enquanto mexia a colher no café quente, senti uma presença suave, quase imperceptível, como se alguém tivesse entrado na cozinha. Não era medo, era paz. Era o mesmo tipo de sensação que senti no dia em que pisei pela primeira vez dentro da congregação. Parei, apoiei as mãos na pia e ouvi, no mais profundo do meu coração: estou cuidando de tudo. Essas palavras ecoaram como se viessem de longe, mas tocaram fundo. Eu sorri sozinha e continuei o dia, sem entender totalmente o que Deus estava preparando. Naquele culto, a palavra que veio foi como se tivesse sido escrita para mim. O ancião leu sobre as promessas de Deus que não falham. Mesmo que o tempo pareça demorado, ele disse: talvez você pense que Deus esqueceu do que te prometeu, mas o Senhor manda dizer: eu não esqueço, eu só cumpro no tempo certo. Eu senti como se fosse uma carta direta para mim. Guardei aquilo como se fosse um bilhete do céu. Pouco tempo depois, comecei a notar que havia algo diferente no ar. Uma família amiga que eu conhecia há anos começou a se aproximar mais. Eles sabiam da minha história, do meu filho, e sempre nos ajudavam quando podiam. O filho mais velho dessa família, um homem temente a Deus e muito respeitado na Irmandade, começou a conversar mais comigo. Não era nada com segundas intenções no início, era amizade. Mas com o tempo, as conversas foram ficando mais longas, mais profundas, até que um dia ele disse: Cidinha, já faz tempo que oro pedindo a Deus para colocar no meu caminho alguém que ame a obra, que saiba o que é passar pela prova e mesmo assim confiar. Eu creio que essa pessoa é você. Fiquei sem palavras. Um dia fui rejeitada pela minha própria mãe, que vive pedindo esmola, que criei meu filho no colo debaixo de chuva. Agora estava ouvindo de um homem de Deus, que ele via em mim uma companheira para a vida inteira. Não foi decisão rápida. Oramos, jejuamos, pedimos confirmação e Deus confirmou de maneiras tão claras que não havia como duvidar. Nos casamos num culto simples, mas cheio da presença de Deus. Não havia luxo, mas havia algo que nenhum dinheiro compra: a certeza de que aquele momento era cumprimento de promessa. Ao entrar pela porta da igreja vestida de branco, lembrei de todas as vezes em que pensei que jamais teria um lar, uma família. E ali, o Senhor me mostrava que os seus planos são maiores que os nossos. A vida de casada trouxe novas alegrias. Tive a bênção de servir ao lado de um homem que amava a obra, que me respeitava e que foi um verdadeiro pai para o meu filho. Nosso lar se tornou um lugar de oração, de cânticos, de portas abertas para irmãos e visitantes. Quantas vezes recebemos pessoas que chegavam tristes e saíam fortalecidas. Eu sabia que era Deus usando nossa casa como refúgio, mas a caminhada não foi só de flores. Anos depois, veio a prova mais difícil. Meu esposo adoeceu. No início, parecia algo simples:
Mas logo, a situação se agravou. Eu cuidava dele dia e noite, lembrando-me das palavras que prometi no altar, na saúde e na doença. Houve dias em que eu via que ele sofria, e meu coração queria perguntar por quê. Mas antes que a dúvida se formasse, eu lembrava de tudo o que Deus já tinha feito. Se ele tinha me sustentado até ali, sustentaria até o fim. Numa madrugada, enquanto eu orava, ao lado da cama, senti o Espírito Santo me envolver como um manto. E ouvi claramente: eu vou recolhê-lo. Meu coração se apertou, mas junto veio uma paz que só o céu pode dar. Segurei sua mão, olhei nos olhos dele e disse: Deus está aqui. Pouco tempo depois, ele partiu, mas partiu com um sorriso sereno, como quem está indo para casa. Oh, Lutovoy, pesado, mas não destrutivo. Porque quem vive na presença de Deus sabe que a separação é só por um tempo. E mesmo com a saudade, eu podia dizer: valeu a pena cada segundo. Servimos juntos, amamos juntos. E agora, ele descansa no Senhor. Hoje, olhando para trás, vejo que minha vida foi um grande mosaico. Cada pedaço quebrado, cada noite fria, cada lágrima, cada cura, cada reencontro. Tudo foi encaixado pelas mãos do oleiro. E, se hoje eu conto essa história, não é para exaltar a mim mesma, mas para dizer que Deus continua o mesmo. Ele ainda tira do fundo do poço, ele ainda cura, ele ainda cumpre promessas, ele ainda transforma histórias. Se você que está ouvindo agora se sente perdido, sem saída, achando que Deus se esqueceu de você, eu te digo: ele está trabalhando. Talvez você não veja agora, mas no tempo certo você vai olhar para trás e entender que cada passo, até o mais doloroso, estava te levando para o centro da vontade dele. A paz de Deus, meus amados irmãos. Eu chego no final deste testemunho. Meu coração se enche de lembranças, e cada cena que passou diante dos meus olhos parece um filme escrito pelo próprio Deus. Eu recordo dos dias em que me vi perdida, suja, faminta e sem esperança, dormindo debaixo de viadutos e catando restos de comida no lixo para alimentar meu filho. Lembro do frio cortando minha pele, da humilhação das pessoas me olhando com desprezo, e da solidão que me apertava o peito, a ponto de eu acreditar que a minha vida não tinha mais valor. Mas foi nesse cenário de trevas que a luz do Senhor brilhou com força, como um farol no meio da tempestade, e me chamou para perto dele. Recordo-me como se fosse hoje do dia em que parei, sem entender o motivo, diante daquela congregação. Eu, sentada nas escadas, suja, com meu filho no colo, sem saber que o Senhor já havia preparado tudo. Quando os primeiros acordes do hino soaram, parecia que o próprio céu se abriu sobre mim. O som não era apenas música, menos era como se cada nota fosse uma mão, me puxando para fora do abismo, um convite para que eu deixasse tudo para trás e entrasse na presença de Deus. Aquela noite mudou o curso da minha história. Ao longo dessa caminhada, o Senhor foi me mostrando que Ele não é Deus apenas de palavras, mas de ação. Ele me deu um lar quando eu não tinha onde dormir. Ele colocou pão e leite na minha mesa quando minha despensa era só um prato vazio. Ele me deu um emprego quando ninguém acreditava em mim. E acima de tudo, Ele restaurou a minha dignidade. Limpou minhas feridas e me fez entender que aos olhos dele, eu nunca fui invisível. Cada prova que enfrentei se transformou em degrau para eu subir mais perto da sua presença. Me lembro da minha vida sendo costurada com milagres, o batismo confirmado pelo próprio Deus, as promessas que pareciam impossíveis, o casamento que Ele preparou, os livramentos de morte e até a vitória sobre doenças graves que a medicina dizia não ter cura. Deus me curou de câncer, me livrou de derrames e me sustentou quando meu corpo parecia fraco demais para continuar. E hoje, olhando para trás, eu entendo, tudo foi parte de um plano perfeito, onde cada lágrima tinha um propósito e cada cicatriz contava uma história de amor divino. Mas, irmãos, é impossível contar essa obra sem lembrar que a Bíblia nos ensina exatamente sobre esse cuidado do Senhor. A palavra diz em Isaías 4:1-10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando penso nessa passagem,
vejo a minha vida refletida nela. Porque, mesmo quando eu estava no chão, Ele estava ao meu lado, me segurando para que eu não fosse destruída. A minha história é a prova viva de que Deus não abandona os seus, e que para Ele não existe impossível. Talvez você que está me ouvindo agora esteja passando por um vale profundo. Talvez a sua família esteja desestruturada, a doença tenha batido na sua porta, ou o desânimo tenha tomado conta do seu coração. Eu quero que você saiba, o mesmo Deus que entrou debaixo do viaduto para me buscar, é o Deus que pode entrar na sua casa hoje. Ele pode mudar a sua vida, restaurar o que foi destruído e fazer novo aquilo que parece sem solução. Não importa o tamanho da sua prova, o Senhor continua sendo Deus e Ele ainda realiza milagres. E agora, vamos unir a nossa fé em oração. Feche seus olhos se possível e coloque diante de Deus a sua causa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos agora na Tua presença para Te agradecer por este momento e por cada vida que está ouvindo este testemunho. Senhor, Tu sabes quantos estão passando por lutas, quantos estão chorando em silêncio, quantos já não encontram forças para se levantar. Visita agora cada lar, cada coração aflito, cada leito de hospital. Toca, Senhor, nos enfermos, dissolve todo tumor, cura todo câncer, restaura ossos quebrados, limpa o sangue contaminado, fortalece os que estão desanimados. Liberta, Senhor, aquele que está preso nos vícios, quebra as correntes da opressão espiritual e derrama paz sobre aqueles que estão sendo consumidos pela ansiedade e pela tristeza. Pai amado, visita os lares em crise, restaura casamentos, reconcilia pais e filhos, traz harmonia onde só existe conflito. E, Senhor, fortalece a fé de cada um, para que possam ver o Teu agir e testemunhar a Tua glória. Nós te pedimos confiando no poder do Teu nome e crendo que já está feito, porque para Ti nada é impossível. Amém. Meu irmão, minha irmã, se este testemunho tocou o seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir este milagre. E para que possamos alcançar mais almas que precisam saber que Deus ainda continua o mesmo e que o impossível não existe para os olhos dele. E deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, para que possamos apresentar a sua causa no próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum testemunho e fazer parte dessa comunidade de irmãos inspirados pela fé.